Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem antiga e, olha, muito poderosa. É uma profecia que tem um destinatário bem surpreendente. Não é para um rei, nem para um povo, mas para a própria terra, mais especificamente para as montanhas de Israel. É uma história de completa desolação e, no fim, de redenção. E a narrativa toda já começa com essa pergunta, que basicamente define o drama que a gente vai acompanhar. A terra está num estado de humilhação profunda. Sabe, uma paisagem que reflete vergonha. A grande questão que fica no ar é: será que esse é o fim da linha? Ou ainda existe a possibilidade de uma transformação? Para a gente entender o tamanho da promessa que vem depois, primeiro a gente precisa visualizar essa desolação. O povo de Israel está no exílio, longe da sua casa. E o que ficou para trás? Bom, o texto descreve um cenário de abandono total, onde as próprias colinas e vales viraram um testemunho silencioso de fracasso e um alvo de zombaria. E aqui a gente quase consegue ouvir a voz dos inimigos. As nações vizinhas olham para as montanhas, agora vazias, e as reivindicam com total desprezo. Elas basicamente dizem: esses lugares sagrados, agora são nossos. É o auge da humilhação tanto para a terra quanto para o seu povo que está longe. A condição é bem sombria. As palavras usadas são fortes, né? A terra foi devorada, virou propriedade de outros povos, se tornou um motivo de fofoca e de infâmia. Ela não está só vazia, ela está envergonhada. E aí que a narrativa dá uma virada de 180 graus. Do fundo do poço, daquela desolação toda, surge uma promessa direta, forte. Uma declaração de que a situação não vai ser só consertada, mas completamente revertida. E o legal é que a promessa é super específica, nada de esperança vaga. Ela detalha uma restauração completa. Os campos vão voltar a dar frutos, as cidades que estavam em ruínas vão ser reconstruídas e habitadas de novo, a vida, tanto de gente quanto de bicho, vai voltar a florescer. A terra vai deixar de ser sinônimo de luto e de perda. E essa parte aqui mostra o tamanho da promessa. A restauração não é só para voltar a ser como era antes, não. A promessa é de uma prosperidade ainda maior do que a original. Um futuro que vai superar o passado. É impressionante. Agora a história toma um rumo que a gente não espera. Seria fácil pensar que essa restauração toda é um prêmio, né? Talvez pelo arrependimento do povo. Mas o texto nos leva para uma direção bem diferente e muito mais complexa. A pergunta se torna inevitável. Depois de tanta ruína, tanta vergonha, por que uma reviravolta tão espetacular? Qual é a motivação por trás de uma promessa dessa magnitude? E aqui vem a resposta, de forma bem direta e que pode até chocar um pouco. A ação divina não é motivada pelo mérito do povo. O texto deixa bem claro: a restauração não é por causa deles. Então, o ponto crucial é este. A situação do povo no exílio e da terra abandonada estava sendo vista pelas outras nações como um sinal de fraqueza do Deus de Israel. A reputação divina estava em jogo. A restauração, portanto, é um ato para defender e santificar o próprio nome de Deus, para mostrar o seu poder na frente de todo mundo. A profecia revela que só restaurar a terra não é o suficiente. Pensa bem, se a causa original do exílio foi o comportamento do povo, então o próprio povo precisa ser transformado. A solução tem que vir de dentro, não só de fora. E para explicar isso, o texto usa uma metáfora muito poderosa. O coração de pedra representa aquela natureza teimosa, sabe? Insensível, desobediente. Esse coração vai ser trocado por um coração de carne, que é vivo, receptivo, que sente. É como uma cirurgia espiritual. E esse processo é descrito quase como um passo a passo. Primeiro, uma limpeza completa, uma purificação. Depois, a troca do coração de pedra por um de carne. Em seguida, a infusão do próprio Espírito Divino. E o resultado final de tudo isso é uma nova capacidade interna de viver de acordo com os caminhos de Deus. Bom, com a terra e o povo transformados, a profecia nos mostra a sua visão final, e é uma imagem de renovação tão completa que parece até inacreditável. Essa imagem que coroa tudo. O Éden representa a perfeição original, um lugar de beleza, de ordem, de abundância. A terra que antes era um deserto desolado vai se tornar um paraíso. É a metáfora definitiva para uma restauração total. E o propósito final de tudo isso fica bem claro. A terra transformada vai servir como um testemunho que ninguém pode negar para as nações vizinhas. Aquelas que antes zombavam, agora vão ver a reconstrução e vão ter que reconhecer o poder que está por trás disso tudo. E a nossa análise termina com essa declaração de certeza absoluta.
Não é uma esperança, nem uma possibilidade, é uma afirmação de intenção e de poder. A profecia se fecha com o selo de autoridade divina, deixando a gente com uma reflexão. Qual é o poder de uma promessa para transformar não apenas um povo, mas a própria realidade ao redor?